Irmãos, as irmãs, a equipe técnica que nos introduziu, mediu nossa temperatura. Hoje é mesmo um dia muito especial, muito especial. Há mais de um ano, o Felipe é pastor da nossa igreja e cumpriu um estágio, e ele foi aprovado nesse estágio. Nós estamos hoje aqui para celebrar a ordenação ao sagrado ministério da palavra de Deus. Tecnicamente, então, se você pode tratá-lo agora de pastor Felipe, mas agora você pode chamá-lo de reverendo, que é um título, tá bem? A gente não dá muita bola para isso. Nós somos uma igreja simples, mas essa é a formalidade de hoje. Ele agora não tem mais um tutor. Ele responde diretamente pelos seus atos e pelo seu ministério. Isso é tão importante. Nós somos um grupo de igrejas, tem um líder, que é o pastor Ricardo, aqui na região, tem um pastor dos pastores nosso, que cuida de todos os pastores e educadoras, e ele se remete agora diretamente a esse grupo e responde pelas suas convicções, pelo seu comportamento, pela condução da sua casa. Nós hoje celebraríamos mais um evento maravilhoso para nós aqui, que é a inclusão do pastor Phil no quadro de ministros. Ele já está, mas nós celebraríamos. Mas ele teve uma questão de família que precisou atender, a Carol precisou vigiar, e ele está com as crianças. Ele participaria, como eu disse agora, mas tecnicamente nós não ouviríamos, só os de casa. É uma pena muito grande, mas nós logo celebraremos a inclusão do pastor Phil no quadro de ministros. Phil, Deus te abençoe muito. Carol, Benjamin, Samuel, Joana, que Deus guarde a todos, as duas famílias, e que Deus prepare uma carreira maravilhosa nesta que já está em andamento. Que Deus o abençoe ricamente. Vamos orar? Vou pedir para o pastor Felipe pegar o microfone novamente, o seu, e orar nesse instante, glorificando o nome do Senhor. Oremos. Amém. Senhor Jesus, Deus Pai, Espírito Santo, nós estamos aqui para celebrar Jesus, porque é Jesus que me trouxe até aqui, que me salvou e que me comprou com sangue, e todos os meus amigos, irmãos, a minha igreja foi comprada com o sangue de Jesus. Então receba, Jesus Cristo, a honra, a glória, o louvor, a adoração, porque o Senhor é digno, que o Senhor é santo, o Senhor é belo, que a tua beleza encante a cada um que está aqui. Obrigado, Pai. Estou muito alegre, exultante, mas o autor principal é o Senhor Jesus, e eu te dou glórias, te dou louvor. Fala com o teu povo que está no Facebook, que está no Zoom, que está aqui nessa capela. Fala aos nossos corações, nos transforma pela tua palavra, através do Evangelho. Te dou graça, Jesus. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. Amém. Se puderem ainda ficar em pé, exaltemos o nome de Jesus. Os daqui cantem um pouquinho mais para dentro. Estranho isso, né? Os de casa com o microfone fechado e o Facebook, cantem a plenos pulmões para os vizinhos ouvirem, tá bem? Ele é exaltado, Ele é exaltado. Cantemos. Pode colocar o playback. Coisa boa, que Jesus seja exaltado entre nós. Também escolhido pelo pastor Felipe, o hino, que ele gosta muito desse hino.
Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Podem sentar. A culpa de uma boa parte desse dia é do pastor Léo. Vem aqui, pastor Léo. Dê uma palavra nesse instante. Que coisa boa. O Léo trouxe a família para Paulistana. Oh, coisa boa. Obrigado, viu, Léo? Obrigado que você trouxe a família para cá. Quiser usar ali, ó. Ah, isso. Muito bom. Muito obrigado. A Kelly está aí. A Lívia também. Pastor da igreja do Jabaquara. Que coisa boa. O Léo passou por isso aqui que o Felipe está passando. Já nem sei há quantos anos. 25? 3 anos, né? 3 anos, muito bom. Graça e paz, igreja. Eu achei que não ia ficar emocionado, eu estou emocionado com esse momento. É um privilégio ter participado, viu, Fê e Simone, da formação de vocês, da formação do Felipe como pastor. E eu quero compartilhar um texto com você, Felipe, que está lá em 1 Pedro 5:2. 1 Pedro 5:2. Enquanto vocês procuram o texto, é muito emocionante, pastor Daniel, vir aqui depois de tanto tempo e participar desse momento. Eu não achava que ia ficar tão emocionado assim. É um lugar que eu só tenho gratidão. Fiz amigos aqui. Acho que é bom eu dizer da minha parte, uma alegria enorme. E eu sei que da Paulistana, tem alguns paulistanos aqui, né? Muito bom rever vocês, muito bom. Amém. A gente sente um orgulho enorme. Amém. E uma alegria. E ora por vocês. Amém. Ora por vocês. Tá bem? Fê, eu venho orando, né, há alguns anos já pelo seu ministério.
E esta semana eu orei muito, todos os dias, por hoje. E eu fiquei pensando muito, o que te dizer, o que falar, e eu tô com medo de errar, então eu vou ler, tá? Tô com medo de errar. Então tá lá em 1 Pedro 5:2, diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. O que eu vou falar para você é o que eu venho conversando comigo esses últimos 2 anos, principalmente, que eu me tornei pastor titular no Jabaquara. Desde que me tornei pastor, tenho refletido intensamente sobre o que é ser pastor. E acredito que esta reflexão me acompanhará por toda a minha vida. Eu acredito que quando essa reflexão se encerrar, possivelmente meu ministério também estará encerrado. Muitos dizem que o principal ministério do pastor é a palavra, no caso a pregação. Outros dizem que o principal ministério do pastor é a visitação. Outros ainda, os mais modernos, dizem que o principal ministério do pastor é saber gerir as pessoas e as demandas que chegarão. Mas eu continuo refletindo e, por hora, eu tenho uma conclusão provisória. Ela pode mudar, ela é provisória. A conclusão provisória que eu tenho é que o principal ministério do pastor é a da reflexão, é o de refletir. O principal ministério do pastor é o enxergar a vida de uma perspectiva, de um ângulo diferente dos outros. O pastor enxerga a vida diferente das ovelhas. Enquanto estas geralmente vivem se preocupando em buscar o sustento do dia a dia, no desenvolvimento de suas atividades e no desenvolvimento de suas próprias realidades, o pastor se preocupa com questões referentes à saúde espiritual das ovelhas e, principalmente, como Deus pode se infiltrar cada vez mais na rotina, no ser dessas ovelhas, para que cada ato dela seja mais parecida com a de Jesus. Para que cada momento da vida dela, essa ovelha ela tenha mais ânimo, mais desejo de viver para Cristo. O pastor tem o dever, como eu já disse, de enxergar e viver o tempo e o espaço diferente das ovelhas. E a responsabilidade de trazer essa realidade para elas com maestria e amor. Inserir Deus cada vez mais na realidade das pessoas é um enorme desafio, Felipe, é um enorme desafio. E você vai perceber, já deve ter percebido, que isso, por vezes, machuca tanto o pastor quanto a ovelha. Jesus, ele feria os corações com suas palavras e com seus gestos de amor. Ferimentos estes que eram causados como que uma cirurgia, organizando a imagem e a identidade das pessoas, aproximando-as mais à semelhança de Cristo. Felipe, hoje encerra-se um ciclo e se inicia um novo. Até aqui, Felipe, eu tenho certeza que Jesus ele feriu muito o seu coração. E tenho certeza que muitas vezes, a cada ferida aberta, ele adentrava mais no seu ser. Ele trabalhava lá na essência do seu ser para ser cada vez mais parecido com ele. Eu tenho certeza. Mas agora, Felipe, é o momento de você continuar sendo ferido por ele. Continuar sendo transformado por ele. Mas agora você tem a responsabilidade de, junto a ele, ferir corações. Eu sei que você já fazia isso, mas agora é de uma forma mais específica, é de uma forma mais importante, agora é oficial.
você tem o ministério de refletir e ferir corações em nome de Jesus. Deus, ele vai te usar de uma forma mais especial para transformar as pessoas mais parecidas com ele. Felipe, invista no ministério da reflexão. Invista em viver o tempo e o espaço de forma diferente da maioria. Se esmere em buscar a Deus para pregar o evangelho com maestria e, sobretudo, com amor. Posso fazer uma oração? Vamos ficar de pé, fazer uma oração pelo pastor Felipe? Quero agradecer, Senhor, pela primeira vez que o Senhor nos encontrou. Foi um misto de ferimento, de abrir os olhos para a realidade horrível que o pecado havia nos consumido. Mas também foi maravilhoso, porque a partir desse ferimento nós começamos a olhar o que é viver. Nós começamos a perceber que há uma vida que é maravilhosa, a vida em Cristo. Eu quero agradecer essa manhã, de forma especial, pela vida do pastor Felipe. Por tudo que ele passou até agora, por tudo que o Senhor veio fazendo e por toda essa condução maravilhosa e muitas vezes dolorida, difícil que o Senhor o colocou. Eu quero pedir, Pai, que ele seja um bom pastor. Eu quero pedir, Pai, que ele nunca esqueça dessa enorme responsabilidade que o Senhor coloca sobre as mãos dele. Eu quero agradecer, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que ele nunca se torne autônomo ao Senhor, que ele sempre deixe o coração dele ao seu prazer, ao seu querer, para que o Senhor sempre o transforme cada vez mais, de acordo com a tua vontade, parecido com o Senhor. Que o Felipe seja um bom pastor, mas principalmente que seja um pastor sujeito ao teu pastorio. Cristo, continua fazendo a tua vontade na vida do Felipe. Em nome do Senhor. Amém. Amém. Podem sentar. Obrigado, pastor Léo, Kelly. O pastor Phil tem condições agora técnicas de ser ouvido aqui também. É isso? Pode passar a palavra para ele. Eu estou ativando o microfone dele, mas não está abrindo. A Thaís tem nos avisando que tem uma oração gravada. Que bom, que bom. Ouçamos essa oração. Bom dia, irmãos. Oremos. Pai, estamos aqui hoje reunidos em nome de Jesus e debaixo da tua graça. Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu por nós, para que nossos pecados fossem perdoados. E te damos graças do fundo do coração por tão grande amor para conosco. Somos gratos, Pai, pela mensagem, pelo Evangelho que chegou até nós, que nos tornou conscientes dessa graça que está disponível a todos os pecadores. E te somos gratos também por nossa igreja e por toda a sua igreja em todo o mundo, ao longo dos anos, em tantos lugares, por ter sido um canal de sua graça e de sua bênção para nós. Pai, hoje também te agradecemos pelo privilégio de poder consagrar ao Senhor para o ministério pastoral o nosso irmão Felipe e para enviar ele e a família para esse ministério.
Isso é um privilégio, te agradecemos por isso. Pedimos a sua mais rica bênção sobre ele, Felipe, e sobre a Simone, sobre o Noah. Mas pedimos para que todos aqui, todos que estamos reunidos presencialmente e pela internet, sejamos encorajados hoje a nos aproximarmos do Senhor com fé, que sejamos encorajados a pedir graça do Senhor para encarar os desafios e as provações que enfrentamos em nossas vidas, e que sejamos encorajados a firmar a esperança da nossa alma na promessa de que Jesus voltará para nos salvar. Pai, que em tudo isso o Senhor seja exaltado e que receba toda a glória e toda a honra. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Amém. Vamos ouvir o pastor Felipe. Talvez a Simone também. Bom dia, que bom que vocês estão aqui. Estou muito feliz, não estou me cabendo dentro de mim hoje. Eu escrevi aqui porque eu sei que eu vou chorar, então vou ler, é mais fácil. O pastor sabe que eu sou chorão, a igreja sabe, os jovens sabem aqui que eu sou chorão. Eu quero louvar a Deus por essa igreja. Quão abençoado eu fui por essa igreja, cuidado, amado. Como que eu aprendo todos os dias com os jovens, com os adultos, com os mais velhos, com os pastores dessa igreja e os que passaram por aqui. Então quero louvar a Deus por essa igreja. Também quero louvar a Deus pelos meus amigos e familiares, e isso eu vou falar bem pouco porque senão eu já começo a chorar. Deus abençoe vocês. E a Simone, que cada dia me ajuda a ser parecido com Jesus. O pastor falou: Felipe, fala sobre o ministério pastoral, você tem que dizer aí para que você veio, o que é o ministério pastoral. E eu escrevi algumas coisinhas. A primeira é que o ministério é graça. É graça de Deus. E graça, num conceito bem comum, é favor imerecido. Então, ter um ministério não é por merecimento, não é por capacidade, não é por mérito, também não é exigência de direitos, é graça. A pergunta que eu faço para todos aqui: quem é suficiente para essas coisas? Quem é suficiente para o ministério pastoral, para o ministério de ação social, para cuidar do louvor, para cuidar do reino de Deus? Ninguém é capaz, ninguém. Não é porque você fez um bacharel, um mestrado, doutorado, domina as línguas originais, tem uma oratória invejável. Ninguém é capaz. É graça. É graça. Ouvindo o Ricardo Barbosa, pastor, escritor, ele vai definir ministério, né? Ele diz que ele não gosta daquelas listas de vocação. Escreve aqui e vai sair um resultado, e esse aqui é o seu ministério. Ele vai dizer que ele não gosta disso. Uma opinião dele. E ele vai dizer por quê? Porque vocação, ministério é milagre. É milagre. Eu sou introvertido, tímido, quieto. Mas quando eu pego a Bíblia, é um milagre. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Que contraste! O tesouro do evangelho é precioso, é bonito, é glorioso, e o vaso é frágil, simples, comum. E é assim que eu me sinto, um vaso, carregando algo precioso que é o evangelho. Então o ministério é uma obra da graça. É uma obra da graça.
Segundo, as pessoas perguntam para mim, Felipe, como é que isso aconteceu? Principalmente amigos não cristãos. Como é que é isso? Eles estão mal acostumados com algumas figuras da mídia? O que é isso? E eu preciso explicar que o ministério pastoral, biblicamente, é a igreja que diz, que vê e que afirma o ministério pastoral. Tem dons também e talentos. Mas eu queria focar no que eu chamo de graça irresistível. Foi irresistível. Alguns de vocês aqui têm chamado, alguns amigos meus aqui estão aqui, têm chamado pastoral também, e entre outros chamados do reino de Deus. Alguns lutam com Deus, tentam fazer muitas coisas, se especializam em várias áreas, tentam trabalhar em diversos setores da sociedade, mas não conseguem fugir, mas não conseguem dizer não, mas não conseguem escapar. Outros têm todas as possibilidades na sua vida, vieram de famílias muito bem estruturadas, podem fazer o que quiser, pode se formar na área que quiser, pode exercer a profissão que quiser, mas ele só vê a voz de Deus dizendo: apacentai o rebanho de Deus, pregue o evangelho. Então, o ministério também é um ministério irresistível. O apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 26, disse o seguinte: ele estava preso, as pessoas perguntavam: Paulo, o que você está fazendo? Um homem estudado, um homem tão bom, está indo para o cristianismo, o que é isso? E ele vai dizer: assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. O desejo que eu sinto do ministério é de, eu não consigo dizer não, é a única escolha que eu tenho. E quando você lê as biografias de homens de Deus, de mulheres de Deus, e eu quero ler para vocês aqui da Sophia Muller, uma desbravadora na Amazônia. Questionaram o chamado dela e ela respondeu: eu li uma ordem e obedeci. E é assim que eu me sinto. Eu quero obedecer. E aqui, irmãos, não só no ministério pastoral, qualquer ministério, é inescapável, é irresistível, ele te domina, queima no seu coração. Se Deus te chamou para o ministério, não fuja, não fuja. Terceiro, o ministério é um ministério diante de Deus, corandeu. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te, seja irrepreensível. Eu agora parece que eu tenho que ser o mais crente de todos, né? O mais crente, ter testemunho fiel, uma família fiel, filhos fiéis. Diante de vocês, diante da igreja que está me vendo ali no Zoom, no Facebook, eu tenho que ser irrepreensível. Como Vacílios muito bem falou no sermão sobre Noé, inatacável. Inatacável. Mas o texto diz: procura apresentar-te diante de Deus. É diante de Deus que eu vou prestar contas e que vou exercer o ministério. Mais 2 pontos, então eu termino. Quarto ponto: o que é um pastor? Para que serve um pastor? E o Léo aqui já falou muito bem sobre essa questão da reflexão, de ser ferido por Deus. Para que serve um pastor? O livro Pastor como Teólogo Público, eu queria ler um pouquinho para vocês aqui. Eu tentei ser o mais racional possível hoje, para eu não me desabar aqui, então está sendo bem racional. A falta de consenso e até mesmo confusão generalizada sobre o que os pastores são e o que devem fazer. É difícil conceber pessoas em outras áreas de trabalho: construção civil, cabeleireiros, dentistas, tenistas, neurocirurgião, piloto de avião, terapeuta, administrador de empresa, assistente social. Está bem definido o que essas profissões fazem, com que elas trabalham. Você entraria num avião que o piloto não soubesse voar? Um neurocirurgião que não fosse formado naquilo? A pergunta é: o que os pastores têm a dizer e fazer que seja papel exclusivamente seu? Para que serve um pastor? E ele termina concluindo dizendo o seguinte:
E aqui cada sentença é muito importante, é muito vasta. Mas eu só vou ler. São dons do Cristo ressurreto. Auxílio na edificação da igreja de Cristo. Efésios 4. Especialmente a levar as pessoas a confessarem, compreenderem, celebrarem, comunicarem, recomendarem a outros o que é e está em Cristo, e a viver de acordo com essa realidade. O pastor, ele tem que moldar o povo de Deus para refletir a nova humanidade que está em Cristo Jesus. É levar, como o Léo falou, as pessoas a conhecerem o Cristo ressurreto e a viverem a partir disso. E como o pastor faz isso? Através da pregação, através do discipulado. Um pastor é chamado de ministro da palavra. Pregue a palavra, pregue o evangelho. Um pastor que tem que crer no evangelho, tem que crer na Bíblia, que é o poder de Deus. Aqui nós temos bons pregadores. O pastor Daniel prega muito bem, o Fio prega muito bem, eu estou aprendendo, estou caminhando lá. Mas nenhuma oratória transforma um coração. Nenhuma ilustração, com mais bela que seja, pode mudar um coração de uma pessoa. É o evangelho que faz um morto ressuscitar, faz alguém ter vida. E como eu trabalhei com jovens durante um tempinho, o evangelho é tão grandioso que ele não toca apenas a realidade da vida espiritual. Ele toca todas as áreas da vida, todas as esferas da vida. O evangelho toca a realidade da vida e não apenas a vida religiosa. E por fim, o ministério pastoral é o ministério da imitação. Ah, como eu peguei características do pastor Daniel, como eu peguei características do Fio, como eu peguei características do pastor Léo, do pastor Fernando, grandes amigos. Como eu peguei? Mas eu vivo a sombra e a imitação de um outro pastor, que é muito melhor que todos nós aqui. João 10, eu sou bom pastor, o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Que responsabilidade de imitar Jesus Cristo, o sumo pastor, aquele que dá vida pela ovelha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. Cristo deu a sua vida pelas suas ovelhas, pela sua igreja, pela sua noiva. Nós aqui somos o seu rebanho. Nós somos o seu rebanho. Meu trabalho é imitar Jesus Cristo, com a graça de Deus. E eu queria terminar orando. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Espírito, obrigado, Jesus Cristo, pela obra da redenção, pela obra da salvação. É uma obra da graça, da misericórdia de Deus, não só no meu coração, mas de todos que estão aqui, de quem nos ouve através da internet. E eu quero te louvar, Jesus, meu pastor. O Senhor deu a vida por nós, o Senhor morreu em nosso lugar, o Senhor nos deu a sua justiça. Ser glorificado, ser exaltado nesta manhã, em nome de Cristo, amém, amém. Muito bem, muito bom ouvi-lo. Vou sentir falta disso. Pastor Ricardo está conosco. Ele é o representante da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. É aqui entre nós. Temos colegas, né? Já foram citados, o Fernando, Léo, eu. Somos nós? Sim. E ele é o nosso pastor. E ele vai proceder agora à cerimônia da ordenação. Bem-vindo. Bom dia, meus irmãos.
Que a graça do nosso Senhor continue presente nas nossas vidas. Há 2 anos atrás, eu estava aqui participando da ordenação do Léo. Pensei, 3 não pode ser, né, pastor? Pode ser 2. E foi um momento muito gostoso, muito prazeroso de estar na presença do Senhor, agradecendo pela vida do Léo. E 2 anos depois, nós estamos aqui novamente para participar da ordenação do pastor Felipe. Eu queria chamá-lo já aqui à frente. Vem cá, pastor Felipe. A ICEB, ela tem um processo, né? O pastor, ele participa através dos seus estudos, então são anos, né, de estudo, onde o pastor se prepara, onde ele recebe conhecimentos sobre o pastorado, e nesses anos de seminário, então, ele se prepara para o pastorado. Interessante que nos dias de hoje, esse estudo não termina, né? Está sempre continuando, nunca para, né? Como todas as áreas, né, que nós enfrentamos e vemos, a gente não pode parar nunca de estudar. Tem que estar sempre se preparando, sempre nesse processo. Então, ele passou por esse processo de seminário, foi aprovado. Assim que ele foi aprovado, então, ele deu entrada, né, no nosso quadro de ministros da ICEB. Então, existe todo um processo feito. Ele participou por todo esse processo, foi consagrado ao ministério pastoral, e após a consagração, então, ele tem um período de estágio, onde ele tem o seu tutor, que é acompanhado nesse processo. E como bem disse o pastor Daniel, né, a partir de hoje, ele não tem mais a responsabilidade de ter um tutor. Mas como pastor dos pastores aqui, né, como secretário do DM, eu quero incentivá-lo, Felipe. Mesmo não tendo que ter um tutor, que tenha alguém. Nós precisamos, eu tenho falado muito para os pastores isso, nós pastores precisamos de amigos no ministério. Precisamos não só de colegas, mas de amigos. Porque vai surgir dias, Felipe, em que a gente vai se sentir sozinho, desanimado, e vai precisar de alguém para nos ajudar. Hoje você tem um tutor, né? Mas continue com ele, independente de terminar ou não. Continue com esse processo. Então, depois de todo esse processo, depois do estágio dele, da aprovação do estágio, nós então, com a aprovação do estágio dele, nós reconhecemos o pastor Felipe como um homem de Deus, apto para o ministério pastoral. Então, nós hoje estamos aqui para orar por ele e para dizer para a igreja, né, que ele passou por esse processo e agora, então, ele está apto ao ministério pastoral. Antes de chamar os pastores aqui na frente, eu também queria ler um texto para você. Não vou pregar, mas eu queria ler um texto, né? Lá em João, capítulo 21, Jesus conversando com Pedro, ele tem um texto que eu gosto demais. E ele diz assim, a partir do verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Novamente, Jesus tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Hoje, nós temos, como nós falamos de estudo, nós temos tido grandes teólogos, grandes pregadores, grandes professores de escola dominical, de discipulado na igreja. Isso é muito bom. É uma das características do pastor. Mas aqui, uma coisa que me chama muita atenção é que Jesus disse para Pedro assim: Pedro, você me ama? Primeira coisa que eu entendo que o pastor precisa ter, ele precisa amar Jesus. E como reflexo desse amor por Jesus, o que vai acontecer com ele? Ele vai apacentar, ele vai pastorear as igrejas. Vocês têm aqui o pastor Daniel,
para mim, é uma referência de pastor. Aquele que cuida, aquele que pastoreia, aquele que apacenta. Primeira coisa que eu fiz quando eu entrei no ministério pastoral dentro do DM, eu falei, pastor, eu preciso de um pastor para mim ser pastoreado. O pastor Daniel também é meu pastor. Ele fala que eu sou pastor dele, mas ele também é meu pastor. E é tão interessante, queridos, que o pastor ele é responsável, primeiro, por cuidar das ovelhas, por alimentar, Felipe, as ovelhas, por aconselhar as ovelhas. E por uma coisa muito importante também, proteger as ovelhas dos falsos mestres, dos falsos ensinamentos. Então eu queria deixar esse texto para você meditar. Jesus ele pergunta para você, Felipe, tu me amas? E a forma que nós temos de responder isso para Jesus é cuidando das ovelhas. Nós não sabemos, né, aonde que o Felipe vai estar daqui a algum tempo, se aqui ou se em outro local, né? Quando nós viemos aqui na ordenação do Léo, foi a mesma coisa, né, Léo? Nós não sabíamos para onde o Léo ia. E hoje o Léo está no Jabaquara, né, sendo bênção nessa igreja. Então nós estamos aqui hoje eu queria deixar esse texto para você meditar, né? Nós já vimos tantas coisas, tantas palavras bonitas, né, do pastor, mas que você possa amar Jesus acima de todas as coisas. E dentro dessa linha toda, a primeira, além de amar a Jesus, de cuidar da igreja, né? Primeira ovelha sua, é a sua esposa. E talvez seja o lugar mais difícil de sermos pastor, é na nossa casa. Porque lá nós somos o que nós somos, né? Então, que Deus te dê graça para cuidar da sua esposa, do seu filho, que Deus realmente faça e dê a você essa sabedoria. Primeira ovelha é a esposa. Depois, a igreja. Mas primeira ovelha é a esposa. Eu queria chamar os pastores aqui à frente. Nós vamos orar. Oi, pastor. Ficar no lugar onde estamos? Sim? Um pouquinho mais longe? Pode ser. Tá bom? Queria pedir para o Felipe se ajoelhar aqui. Nós vamos orar por ele. Queria convidar você a ficar de pé também. Levantar a sua mão e nós vamos abençoar a vida do pastor Felipe nesse novo processo que nós estamos vivendo de distanciamento, né? Tão difícil, mas Deus ele é gracioso. Vamos orar? Senhor, eu quero de maneira muito especial nesta manhã te louvar, ó Deus, pela vida do Felipe, pela vida da sua esposa. Muito obrigado, Senhor, pela vida do teu servo. Hoje ele já pôde falar um pouco do seu ministério, da sua formação, do seu preparo. E nós hoje estamos aqui para louvar o teu nome, pela vida de mais um servo do Senhor, que se prontifica, Pai, a te servir. Um servo que tem te buscado. Tem sido tão gostoso, Senhor, ouvir coisas boas a respeito da vida do Felipe. E nossa oração nesta manhã é tão somente para que o Senhor continue abençoando o teu servo. Que o Senhor continue dando graça, Senhor, a ele. Que o Senhor continue dando sabedoria, Senhor, ao Felipe. Que realmente ele seja, Pai, um servo segundo o teu coração. Um pastor, ó Deus, que realmente ame a Jesus. Um pastor que viva uma vida que glorifique o teu nome. Pai, tu sabes, ó Deus, que nós no ministério temos lutas. Muitas vezes passamos por deserto, mas a tua palavra nos garante que o Senhor nunca nos abandonaria. Por isso, Pai querido, nesta manhã, eu quero de maneira muito especial pedir a tua bênção ao Felipe. Que o teu Espírito, Pai, possa ter a liberdade de usá-lo como instrumento nas tuas mãos, para abençoar a todas aquelas pessoas, ó Deus, que vão procurá-lo, que vão ouvi-lo, que vão buscar aconselhamento. Pai, esteja abençoando, Pai, a vida do Felipe, dando, Senhor, sabedoria ao teu servo, dando, Senhor, graça, para que realmente ele continue cuidando das ovelhas que o Senhor tem colocado, Senhor, à sua frente. Derrama sobre ele, sobre a sua família, Pai querido, as bênçãos do Senhor. E cuida do teu servo, Pai, que realmente ele possa sempre olhar para Jesus, que nos momentos difíceis ele possa olhar para Jesus, que nos momentos alegres ele possa olhar para Jesus, que realmente, Pai, o Felipe seja um servo
que agrade e glorifique o teu santo nome. Nós oramos agradecidos, Pai, e fazemos isso, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Queria chamar a Simone aqui na frente também. Nós vamos orar por ela. Eu queria pedir para o pastor Daniel orar por essa família, agradecendo a Deus por essas vidas. Nosso Deus, muito bom estarmos juntos e glorificar a Jesus. E é muito bom estarmos hoje glorificando a Jesus por conta desta família. Jovens com a vida toda pela frente, para educar uma criança, outras, se o Senhor conceder, e para serem úteis na sociedade, dentro e fora da igreja. Agora pedimos proteção para essa família. Que os anjos do Senhor guardem, que o relacionamento deles seja firmado em Cristo, que eles se inspirem no amor de Cristo pela igreja e na devoção da igreja por Cristo, e que sinalizem esse mistério incrível da união de Cristo com sua igreja no seu casamento. Abençoa o Noah. Nós agora anunciamos o dia da conversão do Noah, que ele vai compreender o Evangelho e vai entregar-se a Jesus Cristo. Anunciamos agora o dia do seu batismo, dia feliz, que a gente possa ver esse dia em breve e celebrar, e tantos outros frutos que esta família vai dar para a honra e glória de Jesus. Amém. Amém. Em nome da ICEB, nós declaramos o pastor Felipe consagrado e ordenado ao ministério pastoral. Que Deus te abençoe. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto para nos salvar, oh, morto para nos salvar. Consolador, Consolador, Conselheiro, Deus que me quer abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Pai poderoso, Pai poderoso, infinito, de amar as nossas fraquezas, por quê? Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar,
Oh, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Podem sentar. Que pena que a gente não pode se abraçar agora. Que pena. Que pena. Era hora da gente passar uns 10 minutos se abraçando, apertando bem esses dois, para eles perceberem que nós os amamos e queremos o melhor para eles. É tão chato esse negócio, tão chato. Não sei como é que vocês podem se sentir abraçados, mas sintam-se abraçados. Glorifiquemos a Jesus, a Deus demos glória. A Esther está nos ajudando, cantemos com toda a força do nosso coração. Ele escolheu, todos os hinos são escolhidos, porque ele gosta muito, porque lembra e porque significa, tem significado no ministério. A Deus demos glória. A Deus demos glória, pois seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem se entregar a seu bom Salvador vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Se a Thaís tiver uma fotinho aí da relação dos nossos pastores, dos pastores da Paulistana, e puder apresentar, aqui não é possível ver, né? Ainda não, mas quem está em casa está vendo.
primeiro pastor dessa igreja e fundador dela foi o Reginaldo Jung. E há um detalhe importante, agradecemos o nosso diácono Alexandre, ele que preparou um documento que nós vamos começar a conhecer domingo a domingo, ele que preparou essa fotinho. Depois você manda para os amigos, tá bem? E quem está em casa está vendo. Nosso primeiro pastor, ele e o Reginaldo Jung e o Glass, canadense e britânico, que plantaram essa igreja em 25 de agosto de 1901, iniciaram um instituto bíblico. Mais tarde, na década de 50, um outro instituto bíblico funcionou nesta igreja por 40 anos, o Instituto Bíblico do Brasil. Então, a paulistana tem tido uma honra enorme de participar da formação de pastores. O pastor que formou o pastor Ricardo, pastor Gessé, foi formado aqui no Instituto Bíblico do Brasil. Meu pai foi formado aqui no Instituto Bíblico do Brasil. O pastor Bartimeu estudou aqui, um ícone da história desta igreja, presbítero dessa igreja. Está se aposentando agora o pastor Poloni, aluno do IBB aqui, presbítero desta igreja. Quando eu cheguei aqui em 83, o pastor Ferreira disse assim: oi e tchau. Bem pastor Ferreira, né? Estou indo para o seminário. Esta igreja o conduziu ao seminário e ele estudou lá. E esta igreja conduziu o pastor Ferreira à igreja de Vila Santa Isabel, filha desta igreja. E ele está completando 36 anos, acho que é isso. 36 anos ou 34 anos de ministério lá. Em seguida, o pastor Ferreira, o irmão dele, pastor Jailson, foi ao seminário, saído aqui desta igreja. O Jailson, entre outras coisas, pastor Jailson, é uma espécie de apóstolo de Mossoró, porque ele chegou lá com um pequeno grupo de irmãos e hoje há igrejas fortes. Isso é uma honra para a paulistana, uma honra muito grande. Quando eu estava aqui, cheguei aqui, havia um membro desta igreja missionária, Maria José, irmã do pastor Ferreira, plantando igreja no Mato Grosso, Araputanga, e era apoiada por essa igreja. Você faz parte de uma dinastia, uma dinastia de servos de Deus, que você dê muito fruto, que logo você seja tutor de um jovem pastor, de uma jovem educadora cristã, que vocês cuidem e lancem muitos ministros do Evangelho. Para mim é uma honra participar deste momento. E quero dar um último conselho dentre tantos. Depois você ouve com calma, que a gente esquece esses dias importantes. Um dos textos que eu mais gosto para me orientar no ministério é João capítulo 4, que é a conversa de Jesus com uma mulher de Samaria. Que Jesus nos ajude como ministros e a vocês a conversar, refletir, tantas outras informações, conversar, que a arte genial da conversa possa alcançar o seu coração. Para quem não é da paulistana, a gente conhece uma história muito engraçada da minha mãe, né? Minha mãe chegou na casa da minha irmã mais nova, e a minha irmã mais nova estava sofrendo para educar a filha mais velha dela, que por acaso hospeda este Zoom aqui agora. E ela pequenininha dava um trabalho para fazer lição. E a minha mãe, com toda a sabedoria de uma avó, disse para a minha irmã assim: olha, você não deve bater muito na sua filha, conversa com a sua filha, aprende a conversar com a sua filha.
Minha irmã estava nervosa, falou, não, mas essa menina é muito difícil, ela não faz lição, é muito difícil. Converse, aprenda a conversar. Olha, Deus conversa com a gente. Quando Deus quis que a terra acendesse, Deus não bateu na terra. Deus conversou com a terra e falou, terra, acenda. E a terra acendeu. E essa teologia de vó funcionou no coração da minha irmã. Falou, mãe, você tem razão, eu preciso aprender a conversar. Mãe, pode dar um pouco de lição para ela então? Eu vou subir, vou esfriar minha cabeça. Minha mãe disse, tá bom, vamos. Quando a Débora estava subindo os degraus para ir um pouquinho distante, ela ouviu. Voltou lá, falou, mãe, minha mãe disse para ela, essa menina é muito difícil. João capítulo 4, Jesus está conversando. Na conversa tem honra. Ele pede um favor, me dá um pouco d'água. Olha que conversa inteligente, não é? Ele honra a mulher. Na conversa não tem preconceito. Ele era homem, ele era mulher, os homens não conversavam publicamente com mulheres. Ele era judeu e ela samaritana. Eram povos hostis. Jesus rompe na conversa um monte de barreiras. Como nós pastores temos conversado preconceituosamente com as pessoas. Esse é pecador, eu converso de um jeito. Esse aqui não é pecador, eu converso com o outro. Como a conversa pode ser sábia e quebrar preconceitos milenares. Milenares. Ele honra, ele conversa, ele fala a verdade. Onde está teu marido? Onde está teu... E eu sei que quem conhece a conversa sabe que isso aí era uma conversa horrível. Mas ele fala de um jeito que ela recebe aquela palavra. Não é este monte, é este monte. Ele é dogmático. Não é esse monte aí em Samaria, é este monte Sião aqui. E eu sou o Messias é judeu, não é samaritano. Há um dogmatismo, mas é feito com tanto respeito, com tanta inteligência. Não é feito de cara. Dá um copo d'água aqui para o Messias. O Messias vai lá na frente. E ele conquista o coração daquela mulher só na conversa. Nossa ferramenta é a conversa. É a conversa com as crianças, com os moços, com adultos, com os jovens, com gente no leito. Talvez você vai conversar muito com muita gente e a sua conversa com as pessoas vai ser a última. Eu já conversei a última conversa com várias pessoas, infelizmente. Que Deus tire agora do altar dele uma brasa e ponha na língua de vocês. E dê o dom da conversa. Para todos nós que somos cristãos, nós temos conversado muito desrespeitosamente com pessoas de outra orientação sexual, com outra cor de pele, com quem vota em outra pessoa. Nós temos sido muito maus, na média, muito maus. Não temos sabido conversar. Que você seja um mestre para nós, da arte da conversa salgada do Evangelho e maravilhosa do Evangelho. Que Deus nos abençoe. Temos muitos aniversariantes na nossa igreja, não podemos deixar de citá-los. A Vanessa, venezuelana, fez aniversário. O Robert e a Maiara de casamento. O Zali fez aniversário. Hoje à noite nós vamos celebrar um casamento, Romero e Ilza, e vamos consagrar uma criança às 18 horas.
há um link para você fazer sua inscrição. Volte se você desejar às 18 horas. Nessa semana agora o Mateus, irmão da Paloma, a Marta faz aniversário essa semana, a Roseli e o Zé Machado, 46 anos de casamento nesta semana, e ainda a Eliane e o Marco, eu assustei. Será que está certo aqui? 30 anos de casamento, que beleza! Parabéns a todos. Tragam suas contribuições, sejam fiéis nos seus dízimos e ofertas, ajudem no bazar. Que Deus abençoe a todos e guarde. Muito bom tê-los aqui. Vamos ficar em pé? Que bom estarmos juntos. Vocês vão me perdoar, porque uma tia minha está de luto. Ontem ela perdeu seu esposo, uma irmã da minha mãe. E eu vou ter que sair muito rapidamente, tá bem? Que Deus abençoe todos vocês, de modo especial, Noah, Simone e Felipe, reverendo Felipe, pastor Felipe, cristão Felipe, que Deus os abençoe. Baixemos nossa cabeça. O amor de Deus, a graça de Jesus, o consolo do Espírito Santo nunca faltem na vida da gente, sejam fartos em nosso coração, cada dia estejam presentes, muito mais que simplesmente na canção. Deus triuno, eis a nossa oração. Que seja assim, com Noah, com a Simone, com o Felipe, com os familiares, com a igreja que ele pastoreia hoje, e se Deus orientar, se for da vontade do Senhor, com a igreja ou as igrejas para onde o Senhor os levar. Que o Senhor seja assim com a família, com os amigos, com as igrejas por onde eles passaram, que tem parte fundamental neste dia, irmãos e irmãs que investiram neles, que os amigos, que a empresa, as empresas onde eles têm trabalhado, sejam abençoadas também, e que a paulistana receba a tua bênção, e todos nós, e todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Parabéns. Boa tarde. Vamos dar umas cotoveladas nele agora, com cuidado. É melhor que aglomeremos lá fora, num ambiente aberto, e conversemos um pouquinho lá na calçada. Deus abençoe. Muito bom ver vocês todos. Ana, muito bom ver você, viu? Ai, que bonitinha. Que coisa boa ver você e todos vocês. Deus abençoe. Vão na paz de Deus. Boa tarde. Boa tarde.